Você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida? Você sabe qual que é o seu chamado? Porque tem diferença de dom e chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o propósito que Deus te colocou nesse mundo? Porque Deus não colocou você aqui para trabalhar todos os dias e pagar a conta no final do mês e dormir, trabalhar e no outro dia arrumar a casa. Não é isso. Pagar boleto, não é isso. Você não veio nessa terra para isso. Você já se perguntou, você tem a resposta de Deus? Por que que Deus te colocou nessa terra? Porque eu tenho buscado isso de verdade, de Deus, já tem uns meses. Porque por mais de 17 anos que eu passei frequentando as igrejas, eu sempre fui uma pessoa que obedecia muito liderança, pastor, sempre fui muito de honrar. E o que falava para mim que era meu chamado, que era meu dom, que era meu ministério, que era meu propósito, eu tentava cumprir. Mas hoje não, hoje eu busco de Deus. Deus, o que que o Senhor quer? O Senhor, Deus, quer de mim. Não o homem. Não o ser natural. O que que o Senhor quer de mim? E eu venho buscando, e aquilo, sabe, assim, falando, Deus, tá muito sem sentido a minha vida, tá muito sem sentido a minha vida. Eu não sei o que fazer. Deus me respondeu agora, né? Com o episódio que aconteceu, Deus me confirmou isso de uma forma, assim, que eu não tenho dúvida nenhuma. E eu quero cumprir isso até o último dia da minha vida aqui nessa terra, que é falar que Deus ama as pessoas, que Deus te ama, você que está me ouvindo, Deus te ama. Eu passei anos dentro da igreja trabalhando e não me arrependo, fazendo o meu melhor e não me arrependo, sabe? Eu passei anos da minha vida tendo contato com gente religiosa, gente que prega a palavra, mas eu sempre ouvindo, você não pode fazer isso, isso não agrada a Deus, se você não fizer isso, você vai para o inferno, sabe? Eu só escutava isso das pessoas. E eu precisei muito, 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 muito que Deus me desse essa oportunidade, esses momentos que eu tive. Deus mostrou para mim que Ele quer que eu. Só que Deus falou comigo de uma forma que é muito mais do que isso, que é aquilo que é o propósito que Ele afirmou para mim, que é falar para as pessoas que Deus ama. A pessoa acima de tudo. Você não tem ideia de como isso mudou minha vida de um tempo para cá. Que Deus mostrou para mim, que Ele me ama acima de tudo. Que Ele, quando mandou Jesus, e Jesus, quando obedeceu a Deus e morreu naquela cruz para me salvar, para perdoar meus pecados, Jesus sabia que eu ia continuar pecando. Jesus sabia que a humanidade não ia conseguir ficar santo, perfeito, 100%, que Jesus sabia que a gente ia continuar pecando. Jesus sabia, Deus sabia. E mesmo assim Ele me amou e Ele me ama acima de tudo. Gente, quando você compreender a grandeza desse amor, o amor de Deus é incalculável, você não consegue, sabe, mensurar. O amor de Deus não é negociável, o amor de Deus não é uma barganha, o amor de Deus não é igual humano. Deus nos ama acima de... Eu não consigo explicar o amor de Deus, eu não consigo, é fora da mente humana o amor de Deus. Nenhum ser humano vai conseguir explicar o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é daquele jeito, tipo assim, você só vai ser amado por Deus se você cumprir a palavra X. Você só vai ser amado por Deus se você obedecer a isso, isso e aquilo outro. Se você fazer a obra assim, assim, assado. Se você não pecar. Deus só vai te amar se você batizar. Deus só vai te amar se você cumprir o ID. Deus só vai te amar se você não, sabe? Não, Deus... Se Deus te ensina você a amar até seu inimigo, como Ele vai cobrar uma coisa de você se Ele não faz? Deus ama até os inimigos dele. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Piorou de um filho amado dele. Então, Deus, sabe, eu acho que é porque o meu histórico de vida, todos os meus traumas, as coisas ruins que eu vivi e que o mundo vive, acaba fazendo a gente, e o que a gente escuta das pessoas, né, dentro das igrejas, pregando, fora, de quem quer que seja, a gente escuta tanto isso, né, você é pecador, você é infiel, você é sujo, você é imundo, você tá errando, e Deus não se agrada, Deus não se agrada, Deus não se agrada, que a gente se sente rejeitado, a gente se sente longe de Deus, a gente se sente inútil perto de Deus, a gente sente mesmo que Deus não ama a gente. Essa é a verdade. Só que Deus falou isso pra mim de uma forma tão tremenda, e Ele tem... Se eu falar pra vocês que Deus tem falado pra mim e me revelado e me trago resposta de coisas, você também tem dúvida? E de algumas coisas que tá escrito na Bíblia, que é pregado, você fala assim, eu não acredito na Bíblia 100%, eu não acredito no que é, sabe, pregado nessa Bíblia 100%. Eu já falei isso.
Hoje, minha concepção mudou totalmente, porque eu sei que a palavra é verdadeira. Eu sei que o que Deus escreveu ali é verdadeiro. O jeito que a pessoa renova a interpretação e a tradução da Bíblia anos após anos, aí que está o perigo, aí que é o errado, porque o homem coloca a mão dele, o homem coloca o querer dele, na hora que sobe no altar para pregar, na hora que grava um vídeo, na hora que vai falar de Deus para você, ele usa o seu eu, a sua vontade própria, para poder distorcer a palavra, mas a palavra é 100% verdadeira, e Deus vai te trazer resposta, igual ele está trazendo para mim, ele vai te trazer resposta de tudo aquilo que você ainda tem dúvida, porque Deus tem falado comigo de uma forma que você não tem ideia. Eu não tô falando para você que você tem que parar de ir na igreja. Se você sente em paz ali, sente que Deus está naquele ministério, continua ali. Faz a obra ali. Eu não tô de forma nenhuma falando para você desobedecer seu líder, seu pastor. Eu tô falando para você colocar Deus acima de tudo. Tem gente que Deus está falando com ele e ele, por estar obcecado, fascinado, doente, sabe? Religioso, aquele fanático que só abaixa a cabeça e obedece só homem, homem, homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quando Deus falou isso, quando a palavra de Deus fala isso, ele está falando no geral. Ele não está falando maldito homem que confia no homem desviado, que confia no marido, que confia no vizinho e pode confiar no seu pastor, no seu líder. Não, ele falou maldito homem que confia no homem em geral. Então você sempre tem que avaliar o que está sendo dito para você, independente de quem venha. Falso profeta existe para todo lado, inclusive na sua igreja. Que sempre Deus em primeiro lugar. Dobre o seu joelho, ore, busque a Deus, fale com Deus sempre. Quem conhece a minha história sabe que por muitos anos, né, mais de 17 anos eu fui da igreja evangélica e por vários motivos, hoje eu escolho Deus. Eu escolho ter a minha vida com Deus e prestar contas com Deus, né? Hoje eu não escolho faixa de igreja, hoje eu não escolho obedecer aquilo que um ou outro fala, mas eu busco respostas de Deus. Para muitos, né, eu sou uma desviada. Eu vou na Sara Nossa Terra, na Rondon, eu gosto muito de lá, é a igreja que eu me sinto bem. E na Missão Resgate, em Uberlândia, Assembleia, né, quando eu converti, batizei. E hoje eu tô um tempo sem liderar e estar na frente de qualquer ministério. Eu hoje sirvo a Deus da forma que eu ache que devo servir, obedecendo aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Porque a igreja somos nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, nós somos a igreja. Jesus vai voltar para buscar a igreja, para buscar nós. Não é um templo feito por tijolo, por 4 paredes, porque quando um crente fala que você tem que ir à igreja porque lá é a casa de Deus, não é, não. A casa de Deus é você, é o seu corpo, é a sua vida. Porque a Bíblia fala que ele não habita por coisas feitas por mãos humanas, não é verdade? Então, na cabeça e na linguagem de algumas pessoas, eu sou uma desviada. Porque hoje eu não estou lá dentro da igreja fazendo aquilo que eles acham que é certo. E eu também não estou aqui nesse vídeo querendo levantar vocês contra as igrejas. Se você congrega numa igreja, está se sentindo bem, tem paz ali dentro, sente que Deus está ali, que Deus aprova aquela obra, continue, continue. Minha filha hoje, por livre e espontânea vontade, por decisão dela, ela está congregando numa igreja e eu dou o maior apoio do mundo. Eu acho que ela está obedecendo à vontade de Deus, que é o livre-arbítrio. Eu acho ridículo as pessoas querer ficar apontando, sabe, o erro e o pecado dos outros. Tem igrejas aí que tá fazendo só isso, né? Apontando o erro e o pecado dos outros, fica perdendo horas em cima de um altar, só pregando demônio, inferno, né? Só pregando pecado, em vez de fazer aquilo que nós foi chamado para fazer. Eu quero que ela aprenda a ter amor a Deus, temor a Deus, obedecer a Deus, ter vida com Deus, ouvir a voz de Deus. Eu vejo tanta gente ficar falando, você tem que voltar para a igreja. Quando eles falam isso, é tipo assim, eu voltar a ter os ministérios que eu tinha, ser líder de novo, e tomar a frente das coisas e tudo mais, e ficar enfiada dentro da igreja a vida inteira, 100% igual eu era. Eu de manhã até de noite, quase todos os dias da minha vida, eu tava enfiada dentro da igreja, seja para fazer qualquer coisa que seja. E eu, sabe, assim, eu preciso falar isso para vocês. Hoje eu dou graças a Deus que Deus mostrou para mim
que o meu chamado, o meu propósito aqui na terra é falar para todo mundo que eu tiver oportunidade. E Deus vai te dar a oportunidade, ele vai te colocar na oportunidade para você usar aquilo que ele te colocou como propósito na terra. Ele vai te usar. Eu sei porque Deus fala comigo e eu vejo. É isso que eu tenho para falar para você e que você busque de Deus, porque eu tenho certeza que Deus está tentando falar com você, Ele está falando com você. Basta você ficar mais atento que você vai perceber e você vai entender que é Ele, tá bom?